Que alegria nós temos de nos reunirmos novamente. É muito precioso quando nós temos essa oportunidade que o Senhor nos dá e nós a levamos em conta e nos reunimos para estarmos nos alimentando do Evangelho. Vamos continuar nosso estudo em João. João capítulo 5. João capítulo 5. Eu vou ler do versículo 31 até o versículo 47. Irmãos, aqui a gente vai estar dando continuidade aos estudos passados, nesse discurso de Jesus aqui nesse Evangelho maravilhoso. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção em duas palavras que é utilizada aqui. A palavra testemunho, ou testificar, ou testemunhar, isso na primeira parte, e no final a palavra crer, crereis, credes, e por aí vai. Prestem atenção nessas duas palavras. João 5, capítulo 5, versículo 31, diz o seguinte: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Julgais as Escrituras, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como carecemos do teu falar, da tua revelação, Pai? Sem a tua voz recuando em nossos corações, Pai, isso será apenas mais um momento, mais um ajuntamento, Pai. Mas queremos ter o seu falar, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, através da tua palavra. É o que nós carecemos, Pai. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, contextualizando aqui, nós temos a continuação aqui do primeiro grande sermão público do nosso Senhor Jesus ali em Jerusalém. E a gente vai entrar agora no versículo 31, que diz o seguinte: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Irmãos, esse texto é um pouco confuso, porque como pode Jesus falar que se ele testifica a respeito dele mesmo, o testemunho dele não é verdadeiro? Mas, irmãos, a gente tem que compreender alguma coisa aqui, que Jesus estava levando em conta aqueles que estavam o escutando, que era aqueles que não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Ele estava levando em conta aqueles que estavam ali naquele embate com ele. E, irmãos, humanamente falando, o que é um testemunho? Um testemunho, para ele ser autêntico, para ele ser verdadeiro, para ele ser comprovadamente real, para ele ter uma eficácia total, um testemunho precisa de um
agente externo. É muito fácil eu dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quem tem que ver isso em mim não sou eu mesmo, são as pessoas ao meu redor. É muito fácil Cláudio falar que ele é uma pessoa calma, mas quem vai poder dar testemunho a respeito se o Cláudio é calmo ou não? A Adriana. É muito fácil o Valdir dizer que é uma pessoa tranquila, mas quem que pode dar testemunho a respeito se o Valdir é uma pessoa tranquila ou não? A Adenir. O testemunho, para ele ser algo autêntico, não que ele não seja autêntico, mas para ele ser algo real, onde você pode pôr a sua confiança, ele precisa de um agente externo. E Jesus, como homem, ele apresenta aqui um agente externo. Ele não testificava somente a respeito dele. Ele não simplesmente dizia, eu sou o Cristo. Embora isso seja excelente, isso seja perfeito para nós, isso seja suficiente para nós. Mas ele mostra aquele que testifica sobre ele. E quem que é esse que testifica a respeito dele? Versículo 32. Outro é o que testifica a meu respeito. Quem que é esse outro? O Pai. Irmãos, é muito interessante essa palavra outro, porque fala de outro da mesma natureza. Fala assim de outra pessoa, mas outra pessoa da mesma natureza, o Pai. Esse é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá. Ele quem? O Pai? De mim. Irmãos, esse que dá o testemunho verdadeiramente verdadeiro. Quem é o Pai? Quem é o nosso Deus? Ele é o Deus da verdade, o Deus que não pode mentir. E esse Deus que não pode mentir, ele dá um testemunho. Ele tem um testemunho real para nos dar. Vamos abrir lá, deixa marcado aqui, em Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. E olha que interessante, irmãos. Aqui é um texto de Isaías, onde está o servo do Senhor, né? A gente sempre vê nesse livro de Isaías a pessoa de Cristo sendo manifesta aqui. E olha o versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, irmãos, aqui está o testemunho do Pai. O que aconteceu com Jesus quando ele se levantou das águas, quando ele foi batizado? O Pai testemunhou a respeito dele. Este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho todo o meu contentamento. O que Deus disse aos discípulos que estavam ali no Monte da Transfiguração, a partir do momento onde toda aquela maravilha, onde eles estavam ali com Moisés, com Elias, com Cristo, com um corpo pronto para ser ascenso. E quando tudo aquilo passou, o que aconteceu? Eles ouviram a voz do Pai dizendo: esse é meu filho, em quem a minha alma se compraz. A ele ouvi. Então, irmãos, o Pai é aquele que dá testemunho de Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é aquele que dá um testemunho mais confiável de todos. Existe um testemunho mais confiável do que daquele que não pode mentir? Não há, irmãos. O Pai é aquele que testemunha a respeito do Filho.
esse é o maior dos testemunhos. Não existe um testemunho mais autêntico. Como eu disse do agente externo, né? Não existe um agente externo mais confiável do que esse. Ele, audivelmente falando, esse é meu filho amado. Jesus é o filho amado do Pai. E quem estava diante daqueles fariseus, daqueles escribas. Versículo 33. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então, a gente sabe qual foi o testemunho de João. Naquela época, João, quando iniciou o seu ministério, ele estava tumultuando, e o ser humano, como gosta sempre das novidades, João gerou um grande movimento onde as pessoas iam até João, onde os escribas iam até João, porque eles queriam conhecer mais a respeito daquele movimento. Então os escribas também estavam ali no meio daquele movimento de João. Então mandastes mensageiros a João, eles foram ver o que tinha até João. E o que João disse? João deu testemunho da verdade. Tanto que eles perguntavam para João: tu és o Cristo? Que João dizia: não sou, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Mas irmãos, ele dizia: o que vem após mim, do qual não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Ele apontava para ele apontava para a verdade, ele deu testemunho da verdade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista dava testemunho da verdade. Se o testemunho do Pai, que é o testemunho mais confiável, já não bastava para eles, tinha outro que dava testemunho da verdade. Eu, porém, versículo 34, não aceito humano testemunho. Irmãos, a palavra aqui não aceito está no sentido de eu não reivindico, eu não tomo para mim humano testemunho. Jesus aqui está falando de que ele não precisa do testemunho de homens para dizer que ele é Deus. Até porque, como eu disse, ele tem o testemunho mais confiável de todos. Porque ele já tem o testemunho do Pai. Então ele não precisa, ele não se apega ao testemunho de homens para dizer quem ele é. No entanto, ele queria salvar os fariseus. Ele não veio para condenar aquele povo. Olha aqui a continuação: digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele queria que aqueles religiosos se convertessem. Ele queria que aqueles religiosos compreendessem que estavam diante dele o Filho de Deus, estavam diante dele o Cristo enviado. Então, irmãos, ele apresenta João Batista aqui não porque ele precisa do testemunho de João Batista, mas porque para aqueles religiosos apenas o testemunho de Deus já não bastava. Eles estavam totalmente cegos. Ele não veio para combater, para antagonizar, ele veio para salvar. Esse é o nosso Senhor. Versículo 35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Irmãos, olha que interessante esse texto. Queria abrir um parênteses aqui nessa menção. E vós quisestes por algum tempo. Por algum tempo. Irmãos, trazendo para os nossos dias, quantos nós conhecemos que até se alegram com a luz, mas é só por algum tempo? Não tem esse desejo real pelo Senhor. Até num certo momento tem uma certa alegria, vem em cultos, congregam conosco,
participam de almoços, participam de eventos, se engajam nas atividades, fazem tantas coisas. Mas, irmãos, por algum tempo se alegraram, mas eles não tinham a luz dentro de si. Por algum tempo ficavam ali, até porque é um bom ajuntamento, tem pessoas um pouco amigáveis, tem uma certa amizade, então por algum tempo estão ali. Mas, irmãos, o Senhor nos chamou para estarmos com Ele por algum tempo. Não nos chamou para sermos apenas frequentadores de culto por 2, 3 anos apenas. O Senhor nos chamou para uma vida eterna, uma vida com Ele. Aqueles fariseus, quando foram até João, por algum tempo, tiveram um contato ali com a luz que João resplandecia, até porque João não era luz. A gente já leu aquele texto. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz. Mas ele iluminava, não com luz própria, mas com a luz do Senhor. E eles até se alegravam com aquela luz. Mas, irmãos, aquela luz, com a iniquidade deles, não pôde trazer alegria eterna para eles, porque eles não queriam aquela luz. Eles queriam a si mesmos. Eles adoravam não o Deus verdadeiro, mas eles adoravam a si mesmos, o seu orgulho, a sua ganância, a sua influência, até porque eles eram o alto clero, as pessoas mais importantes da região, aqueles que tinham o poder da decisão na mão. Então, aquela luz de João Batista para eles não era suficiente. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Então, o testemunho ainda maior que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Irmãos, aqui tem um testemunho ainda maior que o de João. Aqui a gente já falou do testemunho do Pai, o testemunho de João e um testemunho maior que o de João, as obras que Jesus fez na dependência do Pai, até porque ele no versículo 30 disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. Então ele não fazia as obras por ele mesmo, mas ele fazia as obras na suficiência que o Pai o dava. Ele fazia as obras de Deus na provisão que Deus dava. Mas essas obras que ele fazia, irmãos, essas eram as obras que testificavam que ele era o Cristo. Irmãos, Jesus expulsou demônios, purificou leprosos, fez os cegos enxergarem, fez paralítico andar, ressuscitou os mortos. Irmãos, como não creremos neste que fez tantas maravilhas? O Senhor chamou para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. Esse é o nosso Senhor. Irmãos, cada passo do nosso Senhor Jesus nessa terra foi um reflexo da bondade, da graça de Deus entre os homens. Ele veio para mostrar quem Deus é em realidade. Ele é o perfeito reflexo de Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele estava mostrando o que é a graça encarnada, o que é o amor encarnado. Essas suas obras eram manifestadas de amor, de benignidade, de misericórdia pelos pecadores, por aquele povo, aquele pessoal tão oprimido, tão cheio de problemas como era na época, aqueles que estavam sobre o império das trevas. Mas, irmãos, Jesus veio para libertar esse povo.
e ele tinha obras grandiosas. Ele veio refletindo o que Deus é. O Pai que me enviou, esse é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, irmãos, aqui a gente pode vincular esse versículo com o versículo 32, quando ele diz que outro é o que testificava a respeito dele, um testemunho verdadeiro. O Pai é aquele que testifica, que testemunha a respeito do Filho. Mas aqueles judeus, aqueles religiosos não podiam ver, eles não podiam entender, por mais que Jesus provasse para eles, por mais que Jesus discursasse diante deles, por mais que Jesus pudesse fazer curas, maravilhas diante deles, irmãos, eles não criam, eles não abriam seus olhos, porque estavam cegos. E a gente vai entender o porquê, irmãos. Olha o versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Irmãos, aqui a gente entra na outra parte. No início ele está falando sobre os testemunhos, agora ele começa a falar sobre o crer. Ele já deu tudo o que você precisa para crer. São aqueles que testificam a respeito do Senhor Jesus? Mas vocês precisam crer. Não tendes a sua palavra permanente em vós. Irmãos, o que é ter a palavra permanente? Muitos até têm a palavra. É muito fácil ter a palavra. Muitos estão se reunindo aqui, estão escutando a palavra. Eles estavam lá e estavam escutando a palavra de Jesus. Mas, irmãos, o que significa ter a palavra permanente? É tomar posse dessa palavra, é crer e levar essa palavra para o coração, levar por toda a eternidade. Eles não tinham essa palavra permanente neles, eles não queriam essa palavra, eles não criam nessa palavra. Vós não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele. Quem que é esse naquele? Naquele a quem ele enviou. Irmãos, Cristo, aquele que estava diante daqueles fariseus, daqueles religiosos, era aqueles que eles deveriam crer, mas eles não criam, estavam cegos. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele dizia: vocês ficam aí procurando nas Escrituras para encontrar a vida eterna, mas essas Escrituras testificam de mim. Irmãos, aqui ele apresenta outro testemunho. O Pai testemunha que Jesus é o Filho de Deus. João Batista, o último dos profetas, testemunha que Jesus é o Filho de Deus. As obras de Jesus eram obras que testificavam isso. E agora também temos as Escrituras. Alguém precisa de mais alguma prova para entender que Jesus é de fato o Filho de Deus? Irmão, se isso não é suficiente para nós, nada vai ser. Se isso não for o que podemos nos dar certeza, se esse não é o testemunho mais fiel de todos, o que será? Porque nós podemos presenciar que nem aqueles fariseus presenciavam. Podemos presenciar cegos voltarem a enxergar, podemos presenciar surdos voltarem a escutar, podemos presenciar leprosos serem purificados, podemos presenciar paralíticos voltarem a andar, podemos presenciar mortos ressuscitarem, podemos presenciar milhares de maravilhas e ainda assim não crer. Porque, irmãos, nós temos o testemunho aqui, aqueles que testificam, o Pai, as obras também, João Batista e as Escrituras. Irmãos, se isso não é suficiente, nada vai ser.
Se nós não cremos com base no que temos, nada vai ser suficiente para nós. Examinais as Escrituras. E aqui Jesus não está condenando eles por examinar as Escrituras, mas está condenando eles porque eles não enxergavam a respeito de Cristo nas Escrituras. Irmãos, tudo no Velho Testamento, tudo. Se a gente pegar de Gênesis até Malaquias, passando por todo o Velho Testamento, tudo vai apontar a respeito de Cristo. Irmãos, a gente pode encontrar na criação, a gente pode encontrar na libertação. Ele era o Cordeiro Pascual definitivo. Irmãos, ele era o pão que desceu do céu, o maná que sustentava aquele povo. Ele é aquela nuvem que trazia conforto àquelas pessoas durante o dia. Ele era aquela coluna de fogo que também trazia o seu calor durante a fria noite. Irmãos, tudo no Velho Testamento, tudo vai apontar a respeito daquele a quem foi enviado para nos salvar. E eles não encontravam, eles buscavam nas Escrituras, liam arduamente. Não sei se vocês sabem, irmãos, quanto um fariseu, um saduceu é extremamente metódico na sua leitura das Escrituras. O quanto eles são devotos, o quanto eles são dedicados. Eles leem incessantemente, decoram grandes porções, coisas de leituras de 2, 3, 4 horas por dia. Aquele pessoal era um pessoal muito dedicado em procurar a vida eterna nas Escrituras. Mas tudo isso era vazio. Toda essa procura por vida eterna era uma procura fútil. Por quê? Porque são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras testificam que Jesus é o Cristo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, onde podemos encontrar vida? Nas Escrituras? Nas obras? Em Cristo. Não quereis vir a mim para terdes vida. Onde eu posso encontrar essa vida? Senão naquele que diz ser: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida, Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a luz da vida. Irmãos, eles procuravam a vida de tantas maneiras, mas eles não queriam aqueles que estavam diante deles. Não queriam ir até o Senhor da glória, que estava encarnado em realidade total diante deles, demonstrando tudo aquilo que o Pai é. Eles não queriam. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Até porque, o que é a glória que vem dos homens? Para aquele que tem toda a glória. Qual é a glória do homem? Qual é a glória que um ser caído pode dar para o Senhor, Rei da terra, dos céus, do universo e das estrelas, que conhece cada estrela pelo seu nome, porque foi Ele quem deu, foi Ele quem criou? O que é a glória dos homens para o Senhor? Irmãos, perante Ele estava ali um humilde, um carpinteiro, uma pessoa que teve suas dificuldades enquanto viveu aqui na terra, uma pessoa de aparência muito simples. Então, até as glórias que tinham na época não eram suficientes para aquele ser que parecia ser muito simples, porque ele, na verdade, é o Filho de Deus, aquele que, por sua palavra, pela palavra do seu poder, fez todas as coisas vieram a existir. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Então, irmãos, eles não tinham o amor de Deus. A gente pode fazer um paralelo que não tendes
o amor de Deus como não tendes a palavra permanente. Eles não queriam. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. É assim ou não é, irmãos? Quando essas pessoas estão por busca de glória, é uma bajulação, é um querendo puxar o saco do outro, se mostrando cada vez mais espiritual. Então os fariseus eram assim também. Eles estavam testificando a respeito de um dos outros, para todos eles terem as suas glórias. Vinham um em nome do outro, mas isso para o Senhor não era nada. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Eles não receberam a Cristo. E o que significa receber a Cristo, irmãos? João 1,17: a todos os que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Irmãos, o que o ser humano mais precisa é da glória de Deus. Todos pecaram e carecem e precisam, estão destituídos da glória de Deus. E o que eles queriam? Glória uns dos outros, para alimentar a sua própria arrogância, o seu próprio eu, a sua barriga, como dizem as Escrituras. Mas eles não aceitavam aquilo que vem do Deus verdadeiro. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Então eles confiavam tanto em Moisés, e Moisés estava apontando para o Senhor Jesus. E eles não tinham visto que aquele a quem Moisés apontava era o Senhor Jesus. Eles estavam colocando uma confiança naquilo onde não se deve colocar confiança, irmãos, em homens. Porque se de fato cresceis em Moisés, então se eles colocassem a confiança no Senhor e crescem de verdade em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Irmãos, Moisés apontava para o Senhor. Moisés apontava para aquele profeta que viria, o profeta, em quem o Senhor colocaria as palavras na sua boca, em quem o Senhor colocaria testemunho na sua boca, aquele que viria para salvar, e veio e nos salvou. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis das minhas palavras? Retorna aqui, irmãos. Se nós não cremos no que está escrito, se nós não cremos no testemunho que nós temos, nada vai ser suficiente. Nada. Mas, irmãos, que privilégio que nós temos de crer e de ter a certeza que Jesus é o Filho de Deus, porque nós temos um testemunho verdadeiro, nós temos um testemunho em quem nós podemos confiar. E o que isso implica para nós, irmãos? Implica para nós que nós temos uma eterna segurança, nós temos uma segurança tão real que nós podemos descansar, que não é pelo nosso fazer, que nós não precisamos nos apegar à glória que vem dos homens, não precisamos fazer grandes coisas, grandes milagres e estarmos atrás de grandes maravilhas, mas nós precisamos fazer apenas uma coisa: crer naquele que foi enviado pelo Pai, crer em Jesus Cristo, na sua obra maravilhosa, Cristo e este crucificado, crer no Evangelho, crer em Cristo e na sua missão. Irmãos, se não cremos, não temos vida. Se cremos, nós recebemos
essa vida eterna dentro de nós. Amém? Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem falado a nós, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, continue falando conosco, nos ensinando, Pai. Nos dando cada dia mais a certeza desse fato maravilhoso, de que Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias enviado, que veio para nos salvar, nos purificar de cada pecado, Pai. Pai, faça essa certeza ser cada dia mais firme em nosso coração, Pai. Que ela nos impulsione, Pai. Que essa verdade, esse fato nos impulsione, Pai, a vivermos uma vida mais dedicada ao Senhor, Pai. Pai, só temos a agradecer por tamanha segurança que temos, Pai. Por tamanho testemunho que temos, Pai. Pai, podemos confiar. Sabemos que podemos, Pai. Continue nos sustentando e revelando Cristo, Pai. É o que carecemos em nome de Jesus. Amém.